Oiê, como é que vai? Tudo bem aí? E aí, vamos estudar um pouquinho? Saudade de vocês, hein? Bom, amores, nesse primeiro momento, o conteúdo que devemos estudar, de acordo com o currículo em movimento da Secretaria de Educação, é a influência da Igreja Católica na produção da arte da Idade Média. Mas aí a gente precisa conhecer um pouquinho do que foi a Idade Média, para a gente entender também por que a Igreja Católica pôde exercer tanta influência assim na produção artística. Será que foi só na arte? Bom, eu tenho uma desconfiança de que vocês já tenham estudado um pouquinho da Idade Média na matéria de História. Mas se já estudaram, não tem nenhum problema a gente relembrar um pouquinho, não é verdade? Bom, eu preciso dizer para vocês, para começar, que a Idade Média foi um período de transição. Ó, a palavra média, não lembra? Meio. É algo que está no meio de e de, não é isso? Foi o período de transição entre a igreja, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Então tá lá, pré-história, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Moderna. Aqui no meio está a Idade Moderna, ou Idade Média. Desculpa aí, gente. Bom, e esse foi um período de grandes transformações sociais, muito grandes mesmo, em todos os aspectos. Foi um período muito longo, durou de 476, como vocês veem aí, quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos. E o que era Constantinopla? Era a capital do Império Romano do Oriente. Isso aqui. Olha só. Então, a Idade Média começou com a queda de Roma ou do Império Romano do Ocidente. Olha, eu vou fazer um tour aqui. E terminou com a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Beleza? Bom, o início desse novo mundo aqui, olha, do Império Romano do Ocidente, ele começou com um intenso processo migratório de outros povos, olha lá a setinha, para essa região, que é o Império, que era o Império Romano do Ocidente. E nesse momento, então, as relações de poder, como por exemplo a existência de um rei, agora eram diferentes. Não existia mais um poder único, centralizador, o poder do rei, mas pela Europa surgiram vários feudos. Feudos, nome diferente, não é isso? Já já vou explicar direitinho o que é isso. E nesse período também, por conta dos dogmas, ou seja, por conta das doutrinas da Igreja Católica, qualquer desenvolvimento científico era considerado pecado. E foi por causa da falta desse desenvolvimento científico que a Idade Média passou também a ser chamada de Idade das Trevas. A igreja dominava todos os aspectos da vida durante a Idade Média. E a arte não ficou de fora. A arte, desenho, pintura, escultura, arquitetura, música, dança, teatro, todas as manifestações artísticas. A arte, nesse momento, durante a Idade Média, a arte passa a ser serva, ou seja, ela estava a serviço da igreja. E a igreja, então, determinava como essa arte deveria ser produzida, tá?
as artes plásticas, a música, o teatro, o que podia, o que não podia, como deveria ser. A igreja passou então a determinar. O artista não tinha isso que a gente chama de hoje de livre expressão. Por que você fez esse rabisco? Porque eu quis, porque eu quero expressar o meu sentimento, porque nesse momento eu estava me sentindo assim. Não, tem isso não, não tinha isso não. O artista tinha que fazer aquilo que a igreja determinava e do jeito que a igreja determinava, tá bom? Por exemplo, é para fazer aqui a Virgem Maria, mãe de Jesus. O artista não podia pensar, eu acho que Maria tinha um rosto assim, o corpo. Não. A igreja dizia como que tinha que ser o rosto de Maria, como é que tinha que ser o corpo de Maria e todas as outras representações. Tá bom? Entendido até aí? Bom, o que mais diferencia a Idade Média das outras idades é exatamente a formação dos feudos, a formação feudal. O que era o feudo? Vamos lá, o feudo aqui. O feudo era um pedaço de terra, mas um pedaço grande, viu, gente? Essa é uma fazenda giganterma, não é isso? E nesse pedaço de terra tinha as divisões, tá? Tinha o lugar onde moravam os servos, os escravos, os plebeus, e eles eram responsáveis pela plantação, pelo cuidado dos animais. Tinha um lugar que era reservado lá para a igreja, aqui está aparecendo na forma de uma capela pequenininha, mas elas não eram tão pequenininhas assim. E uma parte do terreno também pertencia à igreja, e lá morava o clero, os padres, os bispos, as freiras. E na parte mais importante, então, havia um castelo onde morava o senhor dessa terra, que era o senhor feudal, e sua família. Esses constituíam-se na nobreza, eles eram os nobres, tá bom? O feudo era então como se fosse uma cidade murada. E com tudo dividido, né? O lugar dos plebeus, o lugar da igreja, o lugar dos castelos. As pessoas que plantavam, nesse momento, a atividade econômica era essencialmente agrária, ou seja, a agricultura é quem produzia a riqueza, né? Para as pessoas, para as populações. Essas pessoas que trabalhavam aí, os plebeus, os pobres, né, os servos, eles eram obrigados a dar 1/3 de tudo que eles produziam para o senhor feudal. E esses eram os que estavam nessa região de fora. Os que estavam lá dentro da parte murada, aquelas terras lá, tudo que se produzia ali era 100% do senhor feudal. E aí daí ele repartia e dava parte também para a igreja. Bom, vamos continuar? Estão gostando? Essa forma de viver, queridos, só aconteceu durante esse período, durante a Idade Média. E era um sistema tão exclusivo que damos o nome de feudalismo ao sistema econômico da Idade Média. Bom, e a igreja? Depois dos feudos, já até comentei isso, né? Mas vamos reforçar. Depois dos feudos ou dos senhores feudais, a maior influência na vida das pessoas era a influência da igreja. A igreja católica realmente marcava firme e influenciava grandemente a vida das pessoas. Os relacionamentos, casamento, educação dos filhos, riquezas, comércio, tudo a igreja determinava. E, por um lado, ela pregava a salvação das pessoas, mas, por outro lado, ela controlava a sociedade pelo medo.
Então, assim, se ensinava, se falava de um Deus muito cruel, muito bravo, e inferno, e coisas assombrosas mesmo. E a sociedade tinha muito medo do que se ensinava. Se uma pessoa cometesse um pecado, ela tinha que se confessar para um padre, tinha que pagar uma penitência. E nessa época, a igreja começou a vender as indulgências. Acho que eu tenho a imagem aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Então, o pecador, a pessoa tinha cometido um pecado, tinha roubado um pão lá do vizinho, na casa do vizinho. Aí ele não queria ir para o inferno, ele ia lá e confessava, e o padre falava assim: ah, meu filho, para você não ser castigado, você então precisa pagar tanto, o roubo de pão custa tanto. Era isso. Vocês estão vendo aí? No início, gente, essas indulgências, elas eram usadas para fins, digamos, filantrópicos, mas depois, com o passar do tempo, essas indulgências iam todas para a bolsa do Papa. Já foi num período posterior, né? Bom, na Idade Média, a igreja, então, ampliou bastante o seu poder. Começou a tomar conta de vários feudos. Sabe o que acontecia? Um feudo fazia uma guerrinha lá com o outro. Aí aquele ficava fraquinho e, sabe, acontecia essas coisas. Então, a igreja, na pessoa do padre, né? Ia lá, e ajudava a resolver, mas ele acabava, de certa forma, dominando aquela situação. Eles começaram a ser vistos como pessoas muito poderosas, muito fortes, e realmente a igreja ficou realmente muito forte nesse período. Não era só um poder religioso, era um poder político. A igreja tinha poderes para tirar e botar em cargos e etc. Bom, além desse motivo já citado, outros motivos também levaram a igreja a ter grande força. Sabe o que foi? Eu vou citar um deles aqui, não sei se está na ordem certa, mas entre 1313 e 1317, houve uma grande fome no mundo. Por causa de fatores climáticos, sabe? Falta o excesso de chuva, falta o excesso de sol, eu não sei. Mas por fatores climáticos, a produção agrária foi muito, muito fraca nesse período. As economias ficaram bem derrotadas, bem fraquinhas mesmo. E o que acontecia? O que era produzido, claro que ia para os nobres, claro que ia para a igreja. O povão que trabalhava lá começou a passar fome, gente. Quando a gente passa fome um dia, tudo bem, mas quando você passa um dia, dois, vários dias, você vai entrar num processo chamado de desnutrição. O que é um corpo desnutrido? É um corpo que fica frágil e que fica fácil de ser dominado por qualquer enfermidade. Um simples resfriado numa pessoa desnutrida pode levar à morte, não é? Uma pequena inflamação de garganta numa pessoa desnutrida pode significar um perigo muito grande para a sua vida, né? E assim, muitas pessoas morreram de fome. Muitas pessoas morreram pelas várias enfermidades que começaram a surgir. Uma delas, vocês já devem ter ouvido falar, foi a peste negra ou a peste bubônica. Peste bubônica é uma doença que o rato transmite para a gente. Ué, mas por que rato? Tinha muito rato? Tinha, gente, muito rato, muita pulga. Sabe quando a gente vê... Não sei se eu tenho aqui a imagem de um castelo. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho. Tem só esse daqui.
A gente vê, às vezes, filmes aí, a gente vê castelos, né? E parece que a vida era tão glamurosa, não era? Não. Nesses castelos, nessas casas que vocês veem aí, reinava uma falta de higiene absurda. Tem até alguns vídeos no YouTube que falam disso daí, são até nojentos, difíceis de serem assistidos. Tão, tão terrível eram os casos de falta de higiene. Então, aliado a isso, as pessoas não tomavam banho, sei lá, uma vez no ano ou menos, né? A pessoa que não toma banho, que não escova os dentes, ela fica com o corpo cheio de quê? De vírus e bactérias. A Europa, o inverno na Europa é bastante rigoroso, a gente sabe disso, não é? Então, sabe o que acontecia no inverno? Eles colocavam os animais para dentro de casa. Então, numa casa, dormia, ficava lá dentro, comendo e fazendo as necessidades. Pessoas, cavalo, ovelha, cachorro, gato, galinha, papagaio, periquito, tudo. E isso não só na casa dos servos, mas lá nos palácios, nos castelos também. Não era muito separado, não. Então tinha muita sujeira, tinha uma mistura muito grande, falta de higiene, falta de metodologias, maneiras de conservar alimento, sabe? Então, o corpo não aguenta, né? Então, quando veio a peste bubônica, olha, matou 1/3 dos habitantes da Europa. Foi muita gente. E o que aconteceu? Os senhores feudais perderam mão de obra. Muita mão de obra mesmo, muita gente morreu. Muitos ricos morreram, mas a grande maioria era exatamente os servos, os plebeus, os escravos. Eram esses que morreram mais. E aí, olha só, olha como as coisas vão se ligando. A gente estava falando da igreja, né? Por que a igreja ficou mais poderosa? A guerra, as brigas entre os senhores feudais deu uma força inicial para a igreja, porque ela tinha o poder de intervir e resolver a situação. Bom, começou a ficar poderosa. Vieram a fome e as doenças. Muitas pessoas morrendo. E a igreja estava fazendo o quê? Estava pregando, estava ensinando que a pessoa podia ser salva e etc. Então, muitas pessoas que tinham ido morar naquela região e que eram de outra religião, começaram a se irmanar ou converter, melhor dizendo, à fé católica. Isso fez com que a igreja crescesse. Essas pessoas tinham que pagar indulgências pelos seus pecados. Elas tinham que ofertar, elas tinham que dizimar, mesmo não tendo nada ou quase nada, mas pelo medo da morte, muitos eram levados a fazer isso, não é isso? Isso fez com que a igreja crescesse mais ainda, ficasse mais poderosa ainda. Aí, ela, nesse crescimento, começou a fazer alianças, com acordos com vários nobres, com proprietários de feudos, e isso fez com que ela enriquecesse mais ainda. E para demonstrar poder, alguns nobres faziam, sabe o quê? Eles doavam grandes partes das suas terras para a igreja, e isso fez com que a Igreja Católica fosse a maior detentora, a maior possuidora de terras durante a Idade Média na Europa. Bom, essa parte que eu falei aí do começo, é lá no século V, na 476, a queda de Roma, ou do Império Romano do Ocidente, foi chamado de Alta Idade Média. Começou no século V, foi até o século X. Do século XI até o século XV, então, é o período chamado ou conhecido como Alta Idade Média. Teve diferença? Bom, teve sim.
A principal diferença é que a Igreja Católica, que já vinha crescendo, agora ela toma o poder político e religioso totalmente em suas mãos. O poder fica centralizado, não no rei daqui ou dali, mas na Igreja Católica. A Igreja Católica também, durante a Baixa Idade Média, por quase 300 anos, gente, a Igreja patrocinou uma guerra imensa, pensa uma guerra de 300 anos, né? Chamada de Cruzadas, as Cruzadas, que era isso. Ela ia pelas regiões, ia através de seus soldados, né? Ia foi por várias regiões do mundo, e exigindo que as pessoas se confessassem católicas. E quem falava que não era morto. Era cruelmente morto mesmo, era assassinado. Todos os que não professaram a fé católica, que eram chamados de pagãos, foram mortos. E também, nesse período, a igreja já vinha acontecendo, mas nesse momento, durante a Alta Idade Média, se tornou muito forte a caça às bruxas. Quem eram as bruxas? Eram aquelas mulheres que faziam o papel de curandeiro, que sabia fazer chá para isso, para aquilo, tarará, ou então as mulheres que se rebelavam por algum motivo e falavam, não vou fazer isso, não acredito nisso, elas eram consideradas bruxas e elas foram mortas. Muitas mulheres foram mortas durante esse período. Bom, aí, gente, presta atenção, olha o mundo. Pós-peste, pós-guerra, pós não sei o quê, os senhores feudais cada vez cobravam mais dos servos, dos plebeus. Eles não queriam perder, o mundo estava em crise, eles não queriam nem saber, eles queriam a parte dele. Eles cobravam cada vez mais a produção, o dinheiro, tinha que pagar taxa disso, taxa daquilo, imposto, né? Olha, imposto é antigo, hein, meninos? E aí, então, sabe o que aconteceu? Muitos desses servos, muitos desses plebeus começaram a se organizar e se revoltar, fazer motim, guerrinha mesmo, contra os senhores feudais. É claro que não foi uma coisa fácil, mas com o passar do tempo, isso foi fazendo com que alguns ex-servos, ex-plebeus, começassem a comprar terras dos senhores feudais e começaram a juntar riquezas. Alguns enriqueceram mesmo e começou a surgir uma nova classe chamada de burguesia, meus amores. A burguesia, então, era formada por pessoas que haviam se enriquecido. Não eram pessoas da nobreza, não tinham título nenhum, mas tornaram-se proprietários de terra, grandes proprietários de terra, começaram a ter dinheiro. E aí, então, essa burguesia, essa nova classe social na Europa da Idade Média, fim da Idade Média, foram eles que financiaram a construção, a criação de universidades e de outras escolas, de outros níveis. E isso, sabe, criar universidade para o povo ir estudar e, pesquisar, isso ia muito contra o domínio da Igreja Católica. E assim, a Igreja Católica começou a enfraquecer. Foi verdade. Quando a Idade Média terminou, em 1476 foi o marco, foi a queda de Constantinopla pelos turcos, né? A conquista de Constantinopla pelos turcos. A igreja já não tinha aquele poder, ela era ainda muito poderosa, ainda hoje a igreja é muito poderosa, né? Ela era ainda muito poderosa, muito rica, mas já tinha
abaixado um pouquinho. Bom, isso foi a Idade Média. Deixa eu ver se eu deixei de mostrar alguma coisa aqui para vocês. A peste negra, olha só. Por que chamava peste negra? Porque as pessoas que eram acometidas por essa doença ficavam com a sua pele escura, enegrecida. Olha só, isso aqui lembra alguma coisa? Isso aqui era a máscara, a proteção que o médico utilizava para tratar os cuidados dos pacientes de peste, acometidos pela peste negra. Tá bom? Feio, né? Quer dizer, necessário, mas parecem as nossas máscaras. Aqui, aqui uma pintura do momento em que a igreja se torna soberana, né? E os senhores feudais que ainda existiam, e todo mundo se torna submisso, completamente submisso e dependente das ordens que a igreja dava. A igreja deixa de ser um simples poder, a igreja deixa de ser meramente poder religioso e passa a ser também um poder político. Tá bom? Próxima aula a gente vai ver as características dessa arte, produzidos vários estilos, ou melhor, 3 estilos da arte dentro da Idade Média, e a gente vai ter uma aula aqui bem gostosa, eu espero, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus.